Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 15. Leremos do versículo 11 até o 24. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 15, do versículo 11 ao 24. Depois, se conseguir colocar aquelas letras em preto, fica melhor. Um pouquinho, tá? E disse: certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, gastando tudo. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela cidade, o qual o mandou para seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu-o seu pai e se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa o anel na mão e ao par. Trazei depressa o melhor vestido e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o. E comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Senhor, a tua palavra foi lida neste dia, na conclusão desse dia, já nesse período da noite, num dia no qual a figura paterna foi honrada, foi reverenciada. Eu te louvo, Pai querido, porque o teu Espírito Santo está resgatando valores nas famílias. O que nós vemos na cidade, no trânsito de final de semana, o deslocamento de muitas pessoas para o encontro familiar, para a honra, para um tempo junto com os progenitores. Isso tudo é um resgate no momento no qual a abutrimania midiática combate terrivelmente a família que o Senhor constituiu. Nesse tempo que está sendo resgatado, nós te louvamos por isso. E nós aqui temos a alegria de sermos intérpretes do teu pensamento. Já aconteceu coisas lindas, ou já aconteceram coisas lindas ontem e hoje, mas nós queremos, acima de tudo, que o Pai das luzes, no qual não há mudança nem sombra de variação, seja honrado, reverenciado, homenageado. Em nome de Jesus, nós clamamos: Abba, Pai. E que o Pai eterno, esse Paizinho querido,
se sinta beijado, abraçado por toda essa igreja, por todos que estão cultuando, não somente presencialmente, mas aqueles que estão cultuando virtualmente. Nós oramos em nome de Jesus e para a glória de Jesus, dizemos amém. Podeis vos assentar. Que a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações. O filho pródigo perdeu tudo, desperdiçou de maneira dissoluta, né? Vivendo dissolutamente, ele desperdiçou tudo aquilo que foi a sua parte. Ele fez com que seu pai antecipasse a partilha dos seus bens e requisitou a parte que lhe cabia como um dos filhos. O pai entregou a ele. Tem muita coisa dentro desse conteúdo, desse contexto, desse ensinamento do Senhor Jesus. Jesus, ele parte daquilo que faz parte da nossa cultura, do nosso dia a dia, da formação das nossas famílias, inclusive, para dar ensinamentos. Eu tenho dito o seguinte: todas as vezes que vou dar aula de teologia sistemática, eu não aceito dar aula de teologia sistemática sem colocar a disciplina abalogia. O que é abalogia? É a doutrina do Pai. Porque na maioria das faculdades se dá teologia propriamente dita, que é a teologia da divindade, do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E depois já parte para a cristologia e depois vai para a pneumatologia. E não existe um tempo dedicado ao conhecimento do Pai Celestial. As pessoas conhecem muito Cristo, aliás, nem tanto, né? Mas conhecem mais Cristo e o Espírito Santo do que conhece o Pai. E eu sou, assim, apaixonado por abalogia, doutrina do Pai. E quando eu olho para essa parábola, eu vejo uma das melhores propostas da abalogia, a doutrina do Pai. Só esclarecendo, Abba é pai no aramaico, e havia uma montagem, Abba Pater. O escravo, o servo numa casa, o empregado numa casa, não podia chamar o dono da casa de pai. Não podia falar Abba Pater, que é Abba, como dissemos no aramaico, e Pater no grego, que é pai. Que numa interpretação seria papai, papaizinho querido. Mas o empregado não podia pronunciar isso. E o apóstolo São Paulo disse o seguinte: nós não recebemos o espírito de escravidão, nós não recebemos o espírito de covardia para outra vez estarmos em medo, mas recebemos o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Nós podemos clamar, e nós temos colocado, toda vez que nós vamos falar sobre o som festivo, e eu coloco um dos sons festivos, é o Abba Pai, o Abba Pater. Porque é muito forte. Então, a pessoa que tem a segurança, através de Cristo, de ter o Pai Celestial como Pai, poder ter a ousadia, né, de entrar na sala do trono,
pelo novo e vivo caminho que o Senhor Jesus nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, né? Pelo sangue dele derramado, entrar na sala do trono e falar com o Pai, falar do jeito que o Senhor Jesus ensinou. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Então, na sociedade judaica, era muito forte isso. O empregado não podia, o escravo não podia falar Abba Pater. E a grande abertura, a grande possibilidade conseguida por Cristo, outorgada por Cristo lá na cruz do Calvário, foi exatamente isso. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, não é pelo aspecto consanguíneo. E, em segundo lugar, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, ou seja, não é de vontade própria, pela sua própria vontade, seu próprio desejo. E nem da vontade do varão, ou seja, da vontade de uma outra pessoa, não é pode ser o melhor amigo, pode ser a pessoa mais importante da sociedade humana, não pode me tornar filho do Pai Celestial, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o que é isso? Então, nós vamos olhar nessa parábola e vamos ver a riqueza disso tudo. É muito rico. Olha como Deus se revela. Jesus, ele falou, ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ele mostra que ele conhece o Pai e ele propõe essa parábola. E esse Pai, ele cede: olha, você quer a sua parte, meu filho mais novo? Está aí, entregou tudo. E esse filho vai e gasta de maneira dissoluta tudo que tem, perde tudo, e de repente ele já não tinha mais nada, ninguém à sua volta, porque os amigos, enquanto a pessoa tem muito, na realidade não são amigos, são interesseiros. E de repente ele estava sozinho e não tinha o que fazer mais, e começou a passar necessidades. E aí teve que recorrer a um dos homens, dos fazendeiros, que frequentavam a cidade, explicou a sua situação. Então falou, o fazendeiro disse: vai lá, vai cuidar do meu gado, pelo menos uma comidinha à noite para você comer, você vai ter. E vai ter um lugarzinho para você dormir. Nada mais do que isso. E aí ele começou a apacentar os porcos, e aquele que estava acostumado a comer comida boa na sua casa, comer do melhor dentro da casa de um homem abastado, né, dentro de uma família abastada, ele começa a sentir um vazio, né? E a gente imagina, como a gente falava antigamente, o estômago começa a roncar. E aí ele começa a olhar para as bolotas que os porcos que ele apacentava os porcos estavam comendo, ele começou a desejar comer aquilo. E aí, quando ele olha para aquilo, ele vê a sua situação, ele cai em si. É lindo quando a gente fala e as pessoas entendem que cair em si é cair para cima. Ele cai em si, falou: olha só, os empregados do meu pai lá, eles estão comendo mais 1000 vezes melhor do que eu. 1000 vezes melhor do que eu. Está muito melhor, eles estão comendo lá bem.
Eles têm teto, têm roupa, têm lugar para dormir direitinho, tudo arrumadinho. E eu aqui estou perecendo de fome. E aí ele toma uma resolução: vou voltar. Perdi tudo. O que eu tenho? O que eu vou chegar? Eu saí com uma fortuna e volto. Nem as roupas com que eu saí estão mais inteiras, porque elas estão todas em farrapos. Eu estou voltando do quê? E eu, aquele menino alegre que saiu, todo festivo, todo entusiasmado, com as alegrias que o mundo oferece. E agora eu vou voltar para casa. Nem isso tem mais, não tem mais nada. Perdi tudo, tudo. Então, o que eu posso pedir para ele? Eu vou chegar como aqueles homens que chegam na porta da fazenda do meu pai para pedir emprego. Eu vou chegar desse jeito lá. E vou pedir emprego para ele. E vou ficar, e tenho que ficar muito satisfeito se ele me aceitar como empregado. Vai ser muito bom, porque os empregados do meu pai, aquele mais simples empregado, está muito melhor do que eu. E aí ele volta, e ele imagina o seguinte: meu pai, ele vai fazer assim um certo charme para me receber. Eu imagino que meu pai vai estar lá dentro da sala onde ele faz as contas lá, e eu vou pedir para alguém chamá-lo. Eu vou bater na porta da fazenda e vai vir alguém que vai levar o meu recado, que eu estou querendo falar com ele. Ele vai imaginando isso. Mas quando ele vai chegando, ele não imagina que há tempo o pai estava lá aguardando. E o pai, quando vê que ele está se aproximando, o pai sai e fica ao pé da escada aguardando aquele menino. E aí o encontro é lindo, maravilhoso. Abraço, beijo, mal cheiroso, em farrapos. Perdi tudo. Mas ele, ao receber o abraço e o beijo do seu pai, ele chegou à conclusão de que ele tinha perdido tudo, mas não tinha perdido o pai. Eu tenho um pai. E ele diz: pai, não sou digno de ser chamado filho teu, mas eu só te peço, deixa-me ser um dos teus funcionários, um dos teus empregados. E o pai diz: de maneira alguma, ordena aos seus empregados que tragam roupa, tragam um anel, o anel que era colocado significando poder de filho, e diz para o pessoal todo da cozinha e da alimentação: podem matar o bezerro que está reservado aí, o bezerro cevado. Vamos fazer uma festa, porque esse filho estava morto e reviveu. Então, estava perdido e foi achado. Então, é isso que nos anima, queridos e queridas, a olharmos para esse Pai Celestial. Quantas pessoas foram induzidas, foram condicionadas a olhar para o Pai Celestial. Olha, se pedíssemos, talvez, não para os que estão nesta nave de templo, os que estão aqui adorando presencialmente, mas muitos dos que estão cultuando virtualmente, pedíssemos para que fizessem um desenho do que imaginam ser o Pai. Muitos fariam
um velho sisudo, com aquela, assim, carranca flexível, esperando o primeiro erro e para dar um de cima para baixo, melhor dizendo, e achatar a pessoa. Porque muita gente, e até o próprio inimigo, quer que as pessoas vejam, porque as pessoas querem ser líderes espirituais de muitos povos, colocando Deus dessa maneira, para que as pessoas sigam a Deus por medo e não por fé. E tudo que não é por fé é pecado. O Pai não é esse velho carrancudo, esse velho sisudo, esse velho inflexível, austero. O Pai não é esse. Olha como é que ele se revela. O filho pródigo imagina que ele vai estar lá dentro e falou: "Você dá um tempinho aí, a hora que eu quiser eu vou sair para atender esse rapaz. Esse rapaz já não é mais meu filho, ele saiu, ele pediu tudo que tinha, toda a sua parte pediu. E eu dei." Ele se surpreende, e é interessante, é lindo, é maravilhoso esse Pai. Ele sempre nos surpreende. Ele sempre nos surpreende. Aprenda isso definitivamente hoje. Sabe por que eu quero enfatizar isso no Dia dos Pais? Porque ele é realmente o grande mestre para aqueles que são os melhores pais. Quem é um grande pai? Aprendeu com o Pai Celestial. Quem é um bom filho? Aprendeu com o pai. Eu coloquei no Facebook: quem não é um bom filho, jamais será um bom marido e jamais será um bom pai. Mas nós aprendemos com o pai. Isso. Que filho vai ser sempre filho. Se filho vai ser sempre filho, pai vai ser sempre pai. O filho pródigo perdeu tudo, mas não perdeu o pai. E eu tive a curiosidade, a Bíblia nos ensina, existem códigos na Bíblia, até na multiplicação das línguas, na multiplicação linguística. Você tem aquilo que é o legado de Jesus, que é Shalom. Deixo-vos a minha Shalom vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, e nós colocamos isso, traduzimos isso por paz, e desdobramos essa paz nas 3 letras, P-A-Z, perdão, amor e zelo. Mas no Pai dá para fazer a mesma coisa. Pai, o que você perde se perder o Pai? Você perde paz, você perde amor e você perde integridade. Integridade física, inclusive, moral e espiritual. Ele não perdeu o Pai. E hoje, o Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação, está de braços abertos esperando os filhos pródigos, aqueles que desejam voltar para os seus braços eternos. Ele está olhando. E Ele quer que nós, pais, sejamos como Ele, que sejamos imitadores dEle. E os pais terrenos também flexibilizem, talvez ainda nessa noite, assim, aprendendo com o Pai Celestial. Que tal você dar uma ligada para o seu filho? E você sabe que é com você que Deus está falando. Por que você não liga para o seu filho hoje? Não vai para a cama sem dar uma ligada para ele? Porque é assim que o Pai faz.
o Deus triuno, Ele trabalha assim. Ninguém diz que Jesus Cristo é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos leva, então, a Jesus. E Jesus nos leva ao Pai quando diz, ninguém vai ao Pai senão por mim. E o Pai nos recebe como filhos, e nos recebe abraçando, beijando. Meu pai, até 1974, não era carinhoso conosco assim. Era um ótimo pai. Mas ele passou a ser um ótimo pai e um carinhoso pai a partir de 1974, quando estava na Santa Casa fazendo cateterismo. A partir daquele instante, ele se tornou um pai beijoqueiro. Passou a conversar conosco como um amigo. Então, o Pai Celestial ensinou para o meu pai e meu pai me ensinou. É assim. Vamos começar a desmanchar essa rede de intrigas familiar que foi estabelecida pelo ladrão. O ladrão que só vem a matar, a roubar, a destruir. Que hoje, você, pai, aprendendo com o Pai Celestial, ofereça a grande oportunidade para o seu filho. Amém? Vamos ficar em pé, vamos cantar? Habitar aqui em nosso meio, com teu Espírito, vem Senhor, é teu este lugar. Quero ser filho, igual a Cristo, sempre depender, em tudo obedecer ao Pai, a cada passo, ser tua herança, declarar teu reino, santificar teu nome aqui, tu és bem-vindo, vem habitar aqui em nosso meio, com teu Espírito, vem Senhor, é teu este lugar. Deu-nos o poder de sermos feitos filhos teus, através de uma aliança infinita de amor. Manifestamos tua glória, declaramos teu domínio, preparamos teu caminho, Senhor. Quero ser filho, igual a Cristo, sempre depender, em tudo obedecer ao Pai, a cada passo, ser tua herança, declarar teu reino, santificar teu nome aqui, tu és bem-vindo,
Espírito, vem, Senhor, é teu este lugar. Te honramos, te adoramos, junto com os anjos, queremos te entronizar. Te honramos, te adoramos, junto com os anjos, queremos te entronizar. Te honramos, te adoramos, junto com os anjos, queremos te entronizar. Deu-nos o poder de sermos feitos filhos teus, através de uma aliança infinita de amor. Manifestamos tua glória, declaramos teu domínio, declaramos teu caminho, Senhor. Quero ser filho igual a Cristo, sempre depender, em tudo obedecer ao Pai. Glória a Deus. O filho pródigo perdeu tudo, menos o pai. Eu não sei porque é essa ênfase que Deus me fez pronunciar, que é a questão de você, pai, e o seu filho, que possivelmente esteja distante nesse momento de choque de gerações, nesse momento que muitos filhos estão sendo acusados de serem rebeldes, de serem diferentes. Mas pode acontecer o que acontecer, a modernidade pode chegar, a pós-modernidade já veio depois da modernidade, logicamente, a ciência está avançando, você, como eu, é ultrapassado em tecnologia, né? Mexer com coisas assim bastante técnicas, e isso é ininterrupto, é um avanço ininterrupto. Eu sou da geração baby boomer, talvez você também, você talvez até seja da geração anterior, que é veteranos, ou você que é da geração posterior, que é a geração X, mas você tem filho e de repente você começa numa atitude de defesa, até no instinto de defesa, dá um chega para lá. E aí você começa a ver seu filho se distanciando, tomando um caminho que não é caminho bom. Há caminhos que para o homem parecem ser caminhos de vida, mas o fim deles é caminho de morte. Então, ofereça a destra da comunhão hoje. Ofereça a destra da comunhão. Uma ligação, uma visita, uma palavra de carinho, uma palavra milagrosa de pai para filho é: eu te amo. Diga isso. Que meu pai falou para mim, assim, acumulou tudo a partir de 1974, mas ele me disse, ele falou, o meu pai celestial, né? O pai terreno falou, mas o meu pai celestial fala sempre, nunca para de falar para mim: eu te amo. Faça aí alguma coisa nesse sentido. Resgate essa comunhão, ofereça a destra da comunhão para o seu filho hoje, porque o pai faz isso. Ele se revelou na parábola do filho pródigo. O filho voltou, imaginava que, na pior das hipóteses, ele seria o empregado.
pregadinho mais simples. Mas ele voltou a ser filho. Por quê? Ele não perdeu o pai. Desperdiçou tudo, mas não perdeu o pai. Que nessa noite haja muita reconciliação, reaproximação, oferecimento de perdão, recebimento de perdão. Senhor, a Tua palavra é viva e eficaz e ela nunca volta vazia. Faz com que essa palavra possa promover salvação, reintegração, restauração. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, faz isso. Quebra os muros, derruba esses muros de separação. Ó Espírito Santo, constrói pontes relacionais, constrói pontes que possam trazer a paz ao coração desse pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse pai que precisa ouvir a Tua palavra, que diz que nós devemos ser discípulos de Deus, que devemos aprender com Deus como discípulos amados. Que Tu ensines a muitos ainda nessa noite, em nome de Jesus, que vejamos salvação, que o inimigo seja envergonhado, que caiam por terra agora os inimigos de Deus e seja estabelecido o propósito de Deus para cada família. Em nome de Jesus nós oramos e para a glória do Senhor Jesus Cristo dizemos amém. Graças a Deus. Todos podem se assentar por um instante, nós vamos para o nosso momento conclusivo. Nós, pelo que vemos aqui, só temos um pedido de oração? Só um? Nós vamos orar um pedido do nosso querido irmão Genito Lopes. Peço as orações dos irmãos em meu favor. Não pude ir à igreja, mas estou assistindo a live. Um abraço, irmão Genito. Aí logo, logo estaremos juntos aí, lá em Jaciara. E nós vamos orar. Gente, tem uma notícia boa. Nós temos orado pela vizinha. Qual é o nome da vizinha, da Thaís? A Natália. Nós temos orado. Amiga. A Natália. Nós temos orado e coisas lindas.